em Santa Catarina, que com disciplina e dedicação se tornaria uma das figuras mais importantes da justiça brasileira. Estamos falando de Teori Albino Zavascki, um nome que, por muito tempo, pode ter passado despercebido pela maioria da população, mas que assumiu papéis centrais nos momentos mais delicados da história recente do país. Teori nasceu em 15 de agosto de 1948 e, desde cedo, seguiu o caminho do conhecimento. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formando-se com méritos que logo o destacariam como professor, advogado e, mais tarde, como magistrado. A vida daquele homem discreto e sério seria marcada por escolhas que o levariam, em passo a passo, a se sentar na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. No início de sua carreira, Teori atuou como advogado e também lecionou, dividindo seu conhecimento e construindo uma reputação de seriedade e competência. Mas foi no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, que sua trajetória realmente começou a ganhar maior destaque. Ali, ocupou cargos de relevância e deixou clara sua postura, sempre técnica, equilibrada e centrada na aplicação da lei, sem buscar os holofotes. Essa postura chamou a atenção do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em 2003, nomeou Teori como ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A partir daí, sua imagem de julgador firme e discreto começou a ganhar força em todo o país. Seus votos eram conhecidos pela objetividade e clareza, refletindo um perfil que privilegiava a técnica acima das narrativas ideológicas. Essa característica tão rara e valorizada fez com que, em 2012, a presidente Dilma Rousseff o indicasse para integrar o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira. O Senado aprovou seu nome sem maiores resistências, e Teori passou a ocupar uma das 11 cadeiras mais poderosas do país, em um momento político extremamente conturbado. Muitas vezes, dividiam opiniões em debates acalorados. Teori, ao contrário, mantinha-se firme, calmo e focado, conquistando o respeito dos colegas e da sociedade. Mas foi em 2014 que seu nome ganhou projeção nacional, quando se tornou o relator da maior operação anticorrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato. De repente, aquele magistrado discreto passou a ser o responsável por analisar processos que envolviam presidentes, parlamentares, grandes empresários e bilionárias empreiteiras. Cada decisão de Teori Zavascki na Lava Jato era aguardada com enorme expectativa. Seus despachos podiam alterar os rumos da política nacional, derrubar poderosos ou preservar o andamento das investigações. Em um cenário de intensa polarização, Teori se manteve como um juiz técnico, preocupado em respeitar os limites da lei e da Constituição, mesmo diante de pressões gigantescas. Essa postura trouxe segurança para a sociedade, que via nele um símbolo de equilíbrio em meio ao caos político e jurídico. Não à toa, passou a ser visto como um dos ministros mais respeitados e fundamentais para o andamento da operação. Nem aparecia em entrevistas ou declarações públicas polêmicas. Sua marca era o silêncio, a serenidade e o compromisso absoluto com a imparcialidade. Para muitos, ele representava a essência do que deveria ser um magistrado, alguém que age com firmeza, mas sem se deixar influenciar pela pressão externa. Essa forma de conduzir os trabalhos tornou Teori uma figura admirada, não apenas entre juristas, mas também por grande parte da população, que acompanhava de perto os desdobramentos da Lava Jato. O trabalho de Teori Zavascki se tornou tão decisivo que, em muitos momentos, o futuro da operação parecia estar em suas mãos. Seu cuidado em manter o equilíbrio e em não permitir abusos de poder foi visto como uma garantia de que a Lava Jato não seria apenas um espetáculo midiático, mas sim uma investigação fundamentada na legalidade. Isso fez dele um personagem central na história recente do Brasil, capaz de influenciar diretamente os rumos da política e da economia, através de suas decisões jurídicas,
Cada página de sua trajetória mostrava que ele havia se transformado em um verdadeiro pilar da justiça brasileira. Até hoje, Theori é lembrado como um ministro que marcou sua época. Sua história é a de um homem que saiu do interior de Santa Catarina e chegou ao topo do Judiciário Nacional, mantendo-se fiel a princípios de equilíbrio, discrição e firmeza. Um magistrado que, mesmo em meio ao maior escândalo de corrupção já revelado no país, nunca deixou de lado sua postura técnica e imparcial. Sua vida e carreira permanecem como referência de seriedade para futuras gerações de juristas e como lembrança de que, em tempos de crise, figuras equilibradas são fundamentais para a manutenção da democracia e da justiça. Em 19 de janeiro de 2017, em um acidente aéreo no litoral de Paraty, rapidamente gerou uma série de teorias da conspiração, que até hoje levantam questionamentos. O contexto político no qual ele estava inserido era extremamente delicado, já que Theori tinha em mãos delações premiadas explosivas que poderiam comprometer figuras poderosas da política e do empresariado brasileiro. Para muitos, o fato de sua morte ocorrer justamente nesse momento aumentou as suspeitas de que não teria sido apenas um acidente. Essas teorias ganharam força nas redes sociais, em debates políticos e até em conversas de bastidores, alimentando a desconfiança de parte da população em relação à versão oficial apresentada. Entre as teorias mais difundidas, destaca-se a de que o acidente teria sido provocado para silenciar Theori antes que ele homologasse as delações da Odebrecht, que revelavam nomes influentes de diversas áreas. Há quem acredite que o avião teria sofrido algum tipo de sabotagem, seja por adulteração de combustível, falhas mecânicas induzidas ou até mesmo por manipulação externa. Outra linha de pensamento aponta para um possível envolvimento de grupos políticos que temiam a força das decisões que o ministro poderia tomar. O detalhe de que Theori era conhecido por sua postura rígida e imparcial apenas reforça a ideia de que ele seria um obstáculo incômodo para interesses escusos, o que aumenta a aura de mistério em torno da tragédia. Também circula a versão de que o acidente poderia ter sido fruto de pressões internacionais, uma vez que a Lava Jato atingia grandes empresas brasileiras que mantinham contratos e negociações globais. Essa teoria sugere que havia muito mais em jogo do que apenas o cenário político nacional e que eliminar Theori seria uma forma de frear um processo que poderia desestabilizar acordos econômicos. Ao mesmo tempo, há quem veja na morte dele um recado para outros magistrados e autoridades. A mensagem de que ninguém estaria totalmente protegido ao enfrentar interesses tão poderosos. Essas ideias, mesmo sem comprovação, continuam a intrigar aqueles que buscam explicações além do acaso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. E não esquece de compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Obrigado e até o próximo vídeo.